3I Atlas mudou sua trajetória. 3I Atlas ficou mais brilhante. Está vindo em direção à Terra. Dizem que é uma nave alienígena, do tamanho do asteroide que exterminou os dinossauros. E por aí vai. Você provavelmente ouviu recentemente muitos rumores e especulações sobre esse objeto cósmico. Vamos direto ao ponto. O que é esse objeto? Quando foi descoberto? Qual é sua trajetória e sua velocidade vetorial? Quando o veremos novamente? E por que as 2 primeiras semanas de novembro de 2025 serão decisivas em sua história? Acredita-se que 3I Atlas seja um cometa, embora muito diferente dos outros, vindo de outro sistema estelar e que recentemente passou perto de Marte e do Sol. Seu tamanho é comparável ao de Manhattan, o mesmo tamanho do asteroide que eliminou os dinossauros da Terra. Esse novo objeto foi detectado pela primeira vez em 1º de julho de 2025, pelo telescópio Atlas, no Chile. Depois, o Hubble confirmou as observações. O objeto possui uma cauda fraca. Presume-se que seja um cometa interestelar, apenas o 3º já descoberto. Durante sua aproximação ao Sol, as observações a partir da Terra foram quase impossíveis devido ao brilho intenso. Por isso, foram utilizados sondas em órbita de Marte e coronógrafos solares. Neste momento, à medida que o ângulo de visão aumenta a cada dia, os telescópios terrestres estão recebendo dados cada vez mais nítidos. A análise espectral mostra um conteúdo incomumente alto de CO2 no cometa, junto com água, monóxido de carbono e traços de outras substâncias. Isso pode indicar que ele se formou em uma região muito fria, ou que possui uma crosta densa que impede a evaporação da água. Até agora, tudo parece natural. 3I Atlas move-se em uma trajetória hiperbólica, o que significa que não está gravitacionalmente ligado ao Sol, como os cometas comuns. Esse tipo de trajetória garante que ele passará pelo sistema solar apenas uma vez e logo o deixará para sempre, retornando ao espaço interestelar. O periélio já passou. Vale lembrar que o periélio é o ponto da órbita em que um planeta ou outro corpo celeste está mais próximo do Sol. A distância até a Terra continua segura, mas agora é o momento mais importante para a ciência. As primeiras semanas após o periélio, quando é possível detectar até mesmo os menores desvios da trajetória prevista. Se 3I Atlas fosse uma espaçonave, acionar seus motores próximo ao periélio seria o momento mais eficiente para alterar sua velocidade ou direção. É nesse ponto que se obtém a maior mudança de trajetória, com a mesma quantidade de combustível. Para compreender melhor, foi assim que a Voyager 2 aumentou sua velocidade por meio de manobras gravitacionais próximas aos planetas, elevando sua velocidade de escape do sistema solar. 3I Atlas move-se a cerca de 60 km por segundo, mais rápido que os planetas, mas mais lento que as passagens recordistas da sonda Parker Solar Probe, que estuda o Sol. Para comparação, a Terra se move a 30 km por segundo, Marte a 24 km por segundo, e a primeira velocidade cósmica, necessária para entrar em órbita terrestre, é de 7,9 km por segundo. Por enquanto, a principal hipótese é que seja um cometa de origem natural. Mas alguns astrofísicos, como Avi Loeb, não descartam outra versão, ainda que pouco provável. Esse objeto interestelar pode acabar sendo artificial, uma vela solar, uma sonda ou até uma espaçonave. Claro que o objetivo não é afirmar, e sim testar, o que seria considerado suspeito. Aceleração que não possa ser explicada pela evaporação normal do cometa. Cintilação que indique uma forma plana e reflexiva. Jatos incomuns ou uma química diferente da dos cometas típicos. E, claro, manobras. Se o objeto for capaz de manobrar, o momento mais eficiente seria quando ele está mais próximo do Sol, ou seja, agora mesmo, quando a luz solar e qualquer forma de propulsão de baixa potência tem o maior efeito. Por isso, logo após o periélio, vem o momento de verificação. É hora de obter os dados astrométricos mais precisos, medições fotométricas em alta frequência e imagens de alta resolução, enquanto a atividade do objeto está no auge. A gravidade define sua trajetória hiperbólica. Cometas reais desviam-se um pouco devido à ejeção de gases, mas se o 3I Atlas se desviar mais do que o esperado, isso será muito incomum. No geral, nada é impossível, e nem mesmo as especulações sobre uma origem artificial devem ser descartadas. As próximas 2 semanas de medições precisas, até 15 de novembro, revelarão o que realmente é o 3I Atlas. Se continuar em sua trajetória atual, é um cometa natural. Mas se desviar, os astrofísicos de todo o mundo ficarão perplexos. Vamos continuar acompanhando as novidades. Você está no infinito, então fica ligado. Ainda vem fatos mais impressionantes sobre o espaço.
Nas profundezas do espaço, na vasta nebulosa da Águia, erguem-se estruturas imponentes de gás e poeira cósmica que parecem esculturas colossais. Essas formações, conhecidas como pilares da criação, estendem-se por anos-luz, banhadas pelo brilho assustador de estrelas recém-nascidas. Elas são imensas, com a mais alta atingindo cerca de 5 anos-luz, ou seja, mais de 48 trilhões de quilômetros de comprimento. À primeira vista, elas parecem paradas, congeladas no tempo, mas na realidade, essas nuvens estão vivas com atividade. Dentro delas, a gravidade puxa as partículas para junto, formando aglomerados densos que se inflamam em novas estrelas. Esses berçários estelares dão à luz alguns dos objetos celestes mais brilhantes do universo. E, no entanto, apesar de sua beleza de tirar o fôlego, esses pilares estão sendo lentamente destruídos pelas próprias estrelas que ajudam a criar. Estrelas jovens e massivas próximas liberam radiação poderosa que corrói o gás, esculpindo estruturas intrincadas e deixando para trás apenas os bolsões mais densos de material. Com o tempo, os pilares da criação desaparecerão, apagados pelas forças do cosmos. Mas o que é ainda mais alucinante é que eles podem já ter desaparecido. Como estão localizados a 6.500 anos-luz da Terra, o que vemos hoje é uma imagem do passado. Os astrônomos suspeitam que uma supernova próxima pode já tê-los explodido, mas não saberemos por milhares de anos. Alguns até especularam que essas formações podem ser mais do que apenas gás e poeira. Poderiam elas guardar segredos sobre os mistérios mais profundos do universo, ou talvez sejam um sinal de algo mais complexo em jogo no cosmos. Embora a ciência convencional ofereça respostas, o vasto desconhecido ainda deixa espaço para a admiração. Em algum lugar do universo neste exato momento, uma explosão está liberando mais energia em alguns segundos do que o Sol produzirá em toda a sua vida. Essas explosões cósmicas, conhecidas como explosões de raios gama ou GRBs, são os eventos mais violentos e misteriosos já observados. Elas vêm em duas formas: explosões curtas que duram menos de 2 segundos e longas que podem continuar por minutos. Mas não se deixe enganar pela duração. Cada explosão é tão intensa que ofusca galáxias inteiras. Os cientistas acreditam que a maioria das GRBs acontece quando estrelas massivas colapsam em buracos negros, liberando jatos de radiação ultraenergética que correm pelo espaço quase na velocidade da luz. Se um desses jatos apontar para a Terra, testemunhamos um clarão tão brilhante que pode ser visto a bilhões de anos-luz de distância. Alguns GRBs vêm de fusões violentas de estrelas de nêutrons, colisões tão poderosas que enviam ondulações pelo próprio espaço-tempo. O brilho residual dessas explosões desaparece rapidamente, deixando apenas perguntas em seu rastro. O que é inquietante é que se uma explosão de raios gama ocorresse nas proximidades e mirasse diretamente na Terra, ela poderia arrancar a atmosfera do nosso planeta em um instante. Embora tal evento seja extremamente improvável, os cientistas encontraram evidências sugerindo que um GRB pode ter causado uma das extinções em massa anteriores da Terra. Por enquanto, essas explosões permanecem espetáculos distantes, fogos de artifício cósmicos que nos lembram das forças brutas e imprevisíveis que moldam o universo. Mas quanto mais fundo olhamos para o espaço, mais percebemos que nem tudo lá fora está apenas passando. Algumas coisas estão nos atraindo. Tudo ao nosso redor, nosso planeta, o Sol, toda a Via Láctea, está se movendo pelo espaço a 2,1 milhões de quilômetros por hora. Mas para onde está indo? A resposta nos leva a uma das descobertas mais estranhas e inquietantes da astronomia, o Grande Atrator. A espreita a 200 milhões de anos-luz de distância, essa força invisível está arrastando nossa galáxia, junto com milhares de outras em sua direção, a velocidades incompreensíveis. Ao contrário de um buraco negro, ele não puxa matéria com um horizonte de eventos. Em vez disso, parece ser uma concentração monstruosa de massa, escondida atrás das densas nuvens do núcleo da Via Láctea. Os cientistas só detectaram sua influência porque as galáxias ao redor estavam se comportando de forma estranha, acelerando em direção a um pedaço vazio do céu. O motivo? O Grande Atrator parece ser uma anomalia gravitacional, uma estrutura enorme feita de galáxias, matéria escura e quem sabe o que mais. O que torna esse fenômeno ainda mais bizarro é que ainda não sabemos exatamente o que está lá. Alguns pesquisadores sugerem que o Grande Atrator é apenas uma parte de um superaglomerado ainda maior de galáxias, puxando tudo para uma migração cósmica da qual nunca podemos escapar. Outros acreditam que pode sugerir forças além da nossa compreensão atual da gravidade. Se algo tão massivo está à espreita em nosso quintal cósmico, o que mais pode estar esperando lá fora na escuridão? Talvez de vez em quando, algo ainda mais inesperado nos faça uma visita. Por bilhões de anos, nosso sistema solar tem vagado pela galáxia, aparentemente isolado. Mas em 2017, algo mudou. Um objeto diferente de tudo visto antes passou rapidamente pelo Sol, movendo-se tão rápido que não poderia pertencer ao nosso sistema. Ele foi chamado de Oumuamua, uma palavra havaiana que significa batedor. E foi exatamente isso que pareceu, um visitante do espaço profundo, cortando nossa vizinhança antes de desaparecer no desconhecido. Ao contrário de um cometa ou asteroide típico, Oumuamua era alongado como um charuto, sem nenhum rastro visível de poeira ou gás.
Ainda mais estranho, à medida que se afastava do Sol, ele acelerava levemente, como se algo o estivesse empurrando. Cientistas propuseram explicações que vão desde hidrogênio congelado, evaporando de sua superfície, até tecnologia alienígena exótica. O mistério continua sem solução. Então, em 2019, outro visitante chegou, o cometa Borisov. Ao contrário do Oumuamua, o Borisov se comportou mais como um cometa tradicional completo, com uma cauda brilhante, confirmando que objetos interestelares passam pelo nosso sistema, talvez com mais frequência do que imaginamos. Se dois objetos interestelares foram encontrados com apenas alguns anos de diferença um do outro, quantos mais passaram despercebidos? E de onde eles vêm? Algumas teorias sugerem que eles foram ejetados de seus sistemas de origem após rearranjos planetários caóticos. Outros levantam a questão: algo ou alguém poderia tê-los enviado. Na próxima vez que um pedaço de outro sistema estelar entrar no nosso, poderemos ter melhores ferramentas para estudá-lo. Até então, ficamos observando e esperando, e enquanto olhamos para fora, continuamos a encontrar gigantes cósmicos que desafiam as expectativas. Bem no fundo da nebulosa da Tarântula, em um aglomerado de estrelas tão compactado que as estrelas quase se tocam, esconde-se a estrela mais massiva já descoberta, R136A1. Esta fornalha colossal é tão extrema que desafia os limites do que pensávamos ser possível para uma estrela. Estimativas sugerem que ela já teve uma massa de mais de 300 vezes a do Sol, embora ao longo do tempo tenha perdido uma porção significativa de seu material. Mesmo agora, ela ainda ofusca quase todas as outras estrelas conhecidas, queimando a quase 100 vezes a temperatura do Sol e brilhando milhões de vezes mais. Uma estrela como essa nem deveria existir por muito tempo. Quanto maior uma estrela, mais rápido ela queima seu combustível. E R136A1 não é exceção. Ela está correndo em direção a um destino explosivo, provavelmente uma supernova de instabilidade de par, um evento tão violento que não deixa para trás um buraco negro ou uma estrela de nêutrons. Em vez disso, ela se obliteraria completamente, liberando quantidades inimagináveis de energia no cosmos. O que é realmente fascinante é que os cientistas não entendem completamente como uma estrela tão massiva se formou em primeiro lugar. Teorias sugerem que pode ter sido o resultado da fusão de várias estrelas, ou talvez as condições na nebulosa da Tarântula permitiram que ela crescesse além do que deveria ser possível. Poderiam estrelas ainda maiores ter existido no passado do universo, apenas para desaparecer antes que pudéssemos detectá-las? Embora R136A1 seja a estrela mais massiva que conhecemos, ela pode não ser o verdadeiro limite dos extremos estelares. E enquanto esse gigante flamejante domina um extremo da escala cósmica, no extremo oposto há um lugar tão frio que desafia a imaginação. O espaço é frio, tão frio que a maior parte dele paira apenas alguns graus acima do zero absoluto. Mas em uma nebulosa misteriosa, as temperaturas caem ainda mais do que isso. Localizada a 5.000 anos-luz de distância, a nebulosa Boomerang detém o título de lugar natural mais frio conhecido no universo. Sua temperatura, um impressionante menos 272,6 graus Celsius, tornando-a mais fria do que a radiação de fundo deixada pelo Big Bang. Como isso é possível? A nebulosa é, na verdade, o último suspiro de uma estrela moribunda, ejetando gás tão rapidamente que se expande e esfria mais rápido do que qualquer outro objeto conhecido. Essa rápida expansão criou uma estrutura fantasmagórica assustadora, uma nuvem em forma de ampulheta que parece brilhar fracamente quando vista em infravermelho. Mas há algo estranho nisso. A nebulosa Boomerang não deveria ser capaz de sustentar um frio tão extremo por muito tempo. Alguns cientistas suspeitam que estamos pegando isso em uma fase rara e passageira da evolução, um momento no tempo que não durará muito mais. À medida que os telescópios melhoram, os astrônomos esperam descobrir exatamente o que está acontecendo dentro desse bizarro congelamento cósmico profundo. Poderia haver um lugar ainda mais frio lá fora, escondido na escuridão. Por enquanto, a nebulosa Boomerang mantém seu recorde assustador, mas na busca por outras esquisitices cósmicas, já encontramos planetas que parecem pertencer ao reino da ficção científica. Um pôr-do-sol brilhante, dois sóis pendurados no céu. Parece algo de Star Wars, mas acontece que mundos semelhantes a Tatooine são reais. Astrônomos descobriram vários planetas circumbinários que orbitam não uma, mas duas estrelas. Em vez de um único nascer do Sol, esses mundos teriam céus dinâmicos em mudança, às vezes iluminados por dois sóis brilhantes, às vezes por um crepúsculo assustador quando as estrelas se alinham perfeitamente. Um dos mais famosos desses planetas é Kepler-16b, um gigante gasoso aproximadamente do tamanho de Saturno que orbita duas estrelas ao mesmo tempo.
Depois, a Kepler 47c, que fica confortavelmente na zona habitável do seu sistema, o que significa que poderia, em teoria, ter condições adequadas para a vida. E quem sabe o que encontraremos enquanto continuamos a escanear os céus. Alguns astrônomos acreditam que planetas circumbinares rochosos, semelhantes à Terra, podem estar lá fora esperando para serem encontrados. Mas viver em um mundo de 2 sóis não seria simples. O clima nesses planetas seria imprevisível, mudando entre calor extremo e frio, dependendo das posições das estrelas. A vida seria capaz de se adaptar? Poderiam criaturas alienígenas existir em condições diferentes de tudo o que vemos na Terra? A descoberta desses planetas nos forçou a repensar o que é possível em sistemas planetários. E se mundos estranhos podem existir ao redor de vários sóis, o que acontece quando ultrapassamos os limites do próprio tempo? Buracos negros já são assustadores. A gravidade é tão forte que nem a luz consegue escapar. Mas o que é ainda mais estranho é o que acontece com o tempo perto de um. Se você se aproximasse de um buraco negro, o tempo desaceleraria drasticamente em comparação a um observador observando de longe. Quanto mais perto você chegasse, mais lento o tempo se moveria para você, até que, no horizonte de eventos, ele pareceria congelar completamente da perspectiva externa. Isso não é apenas uma teoria, é uma consequência direta da relatividade geral de Einstein. Cientistas até observaram essa distorção do tempo em ação, ao redor de objetos massivos como o buraco negro, no centro da Via Láctea. Estrelas parecem se mover estranhamente, confirmando sutilmente que o tempo flui de forma diferente perto de campos gravitacionais intensos. Mas o que acontece se algo, ou alguém, cair? Eles experimentariam o tempo de uma forma completamente estranha para nós? Alguns especularam que buracos negros poderiam agir como máquinas do tempo unidirecionais, levando a regiões do universo que ainda não podemos compreender. Uma civilização avançada poderia manipular esse efeito para viajar no tempo. Embora buracos negros ampliem nossa compreensão da física, eles estão longe de ser o único grande mistério cósmico. A maior questão na astronomia é uma que ainda lutamos para responder: o que compõe a maior parte do universo em si. Quando você olha para o céu noturno, você está vendo apenas uma pequena fração do que realmente está lá. Tudo o que podemos observar, estrelas, planetas, galáxias, compõe apenas 5% do universo. O resto, não podemos vê-lo, não podemos tocá-lo, mas sabemos que está lá. Os cientistas chamam de matéria escura e energia escura, e juntos eles compõem a vasta maioria do cosmos. A matéria escura age como uma cola invisível que mantém as galáxias unidas. Sem ela, as estrelas em uma galáxia giratória deveriam voar para longe, mas não o fazem. Algo invisível está fornecendo gravidade extra, e seja lá o que for, supera toda a matéria visível no universo. Então, há a energia escura, um mistério ainda maior. Essa força parece estar afastando o universo, fazendo-o se expandir em uma taxa acelerada. Isso não deveria estar acontecendo, pelo menos de acordo com a física que entendemos atualmente. Apesar de décadas de pesquisa, ainda não sabemos exatamente o que são matéria escura e energia escura. A matéria escura poderia ser feita de partículas exóticas que ainda não descobrimos, ou é algo totalmente diferente, uma falha fundamental em como entendemos a gravidade em si. Alguns teóricos até sugerem que a energia escura pode estar ligada a múltiplos universos ou dimensões ocultas. Agora mesmo ficamos com mais perguntas do que respostas, mas uma coisa é certa: o que quer que esteja lá fora está moldando o cosmos de maneiras que estamos apenas começando a entender. Durante anos, os astrônomos têm captado breves e poderosos sinais de rádio vindos do espaço profundo, Fast Radio Bursts, ou FRBs. Cada um dura apenas milissegundos, mas libera tanta energia quanto o Sol em um ano inteiro. A parte estranha? A maioria deles vem de fontes desconhecidas, a bilhões de anos-luz de distância. Alguns FRBs aparecem apenas uma vez, enquanto outros se repetem imprevisivelmente. Um dos mais famosos, FRB 2102, foi rastreado até uma galáxia anã, mas ninguém sabe o que o causa. Algumas teorias sugerem estrelas de nêutrons, com campos magnéticos ultrapoderosos, enquanto outras propõem explicações mais exóticas. Poderiam ser sinais de uma civilização alienígena avançada. Embora ainda não haja evidências, a ideia continua ressurgindo. Novos telescópios estão detectando centenas dessas explosões, mas ainda não sabemos sua verdadeira natureza. São fenômenos cósmicos que não entendemos completamente, ou alguém, ou algo, os está enviando deliberadamente. O mistério permanece sem solução, mas o espaço não tem escassez de objetos bizarros e inexplicáveis, incluindo galáxias que parecem perfeitas demais para serem reais. As galáxias vêm em muitas formas: espirais, elípticas, aglomerados irregulares. Mas então, há o objeto de Hogg, uma galáxia tão estranha que parece uma ilusão de ótica cósmica. Um anel quase perfeito de estrelas azuis brilhantes circunda um núcleo denso e dourado com aparentemente nada no meio. Descoberto em 1950, o objeto de Hogg ainda desafia a explicação. Ele pode ter se formado a partir de uma rara colisão galáctica, ou pode ser um caso único de uma galáxia anelar isolada, onde forças gravitacionais moldaram as estrelas em um loop quase perfeito.
Ainda mais estranho, astrônomos mais tarde descobriram outra galáxia anelar, situada bem no fundo da imagem do objeto de Hogg, como um espelho cósmico. Enquanto a maioria das galáxias é facilmente categorizada, o objeto de Hogg se recusa a se encaixar no molde. É uma estrutura excepcionalmente rara, ou simplesmente não entendemos toda a gama de formações galácticas. Alguns mistérios do universo parecem desafiar até mesmo as leis da física, especialmente quando se trata de buracos negros e seus opostos teóricos. Conhecemos buracos negros, lugares onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz consegue escapar. Mas e se houvesse objetos que fizessem exatamente o oposto? A física teórica sugere que buracos brancos poderiam existir, objetos que nunca permitem que nada entre e continuamente ejetam matéria e energia. Até agora, nenhum buraco branco foi observado, mas alguns pesquisadores acreditam que eles podem ser reais. Algumas teorias até sugerem que o próprio Big Bang pode ter sido um buraco branco gigante despejando energia na existência. Esses objetos estranhos ainda poderiam existir em algum lugar do universo. Alguns até propuseram que certas explosões de raios gama, aquelas poderosas explosões cósmicas, poderiam ser breves flashes de buracos brancos, aparecendo e desaparecendo. Embora os buracos brancos permaneçam puramente teóricos por enquanto, o universo está cheio de objetos incrivelmente brilhantes e energéticos. Alguns deles brilham tão intensamente que podem ser vistos através de bilhões de anos-luz. Se buracos negros são conhecidos por engolir luz, quasares são exatamente o oposto. Eles brilham tão intensamente que ofuscam galáxias inteiras. Um quasar é um buraco negro supermassivo no centro de uma galáxia distante, consumindo matéria ativamente e liberando enormes quantidades de energia. Os quasares mais poderosos são bilhões de vezes mais brilhantes que o Sol, com jatos massivos de radiação que se estendem por anos-luz. O quasar 3C273, o primeiro já descoberto, é tão luminoso que pode ser visto a 2,4 bilhões de anos-luz de distância. No entanto, apesar de seu brilho, os quasares também são lembretes de destruição. Alimentando-se do material ao seu redor, eles gradualmente consomem suas galáxias hospedeiras. Os quasares fornecem um vislumbre do universo primitivo, pois eram muito mais comuns bilhões de anos atrás. Sua produção de energia ajuda a moldar galáxias inteiras, influenciando como estrelas e planetas se formam. Mas nem todas as estrelas se comportam de forma previsível. Algumas piscam e escurecem de maneiras que deixam até mesmo os astrônomos confusos. A maioria das estrelas brilham de forma constante, com apenas pequenas variações de brilho. A estrela de Teb, no entanto, quebra todas as regras. Observada pela primeira vez pela astrônoma Tabitha Boyajian, esta estrela cai em brilho em até 20% em intervalos irregulares. Nada parecido já foi visto. A princípio, os astrônomos pensaram que poderia ser um enxame de cometas, bloqueando a luz, mas nenhuma outra estrela mostrou esse tipo de escurecimento. Alguns pesquisadores até sugeriram que uma mega estrutura alienígena, como uma esfera de Dyson, poderia estar bloqueando parcialmente a luz das estrelas, embora ainda não haja nenhuma evidência real disso. O que é realmente desconcertante é que o escurecimento continua há anos, ao contrário de um trânsito planetário normal. Os cientistas ainda estão procurando respostas, mas o que quer que esteja acontecendo ao redor da estrela de Teb é algo que nunca vimos antes. E quando se trata de objetos celestes estranhos, nada é mais imprevisível do que planetas que nem sequer têm um lar. A maioria dos planetas orbita estrelas, mas planetas errantes não pertencem a nenhum sistema solar. Eles vagam pela galáxia sozinhos, livres da gravidade, flutuando infinitamente na escuridão. Os astrônomos estimam que pode haver bilhões desses mundos perdidos vagando entre as estrelas, ejetados de seus sistemas de origem pelo caos gravitacional. A parte mais estranha, alguns planetas errantes ainda podem ter geologia ativa, ou até mesmo oceanos escondidos sob atmosferas espessas. Sem uma estrela para fornecer calor, esses planetas dependem de energia interna, decaimento radioativo, calor aprisionado ou até mesmo forças de maré de companheiros invisíveis. Alguns podem até ter vida sobrevivendo em bolsões profundos e quentes sob espessas camadas de gelo. A descoberta de planetas errantes desafia tudo o que pensávamos saber sobre a formação planetária. Quantos deles existem? Um deles poderia passar perto do nosso sistema solar em um futuro distante? Para onde quer que olhemos no espaço, um brilho tênue permanece, uma relíquia do nascimento do universo. Esta é a radiação cósmica de fundo de micro-ondas, ou CMB, que sobrou do Big Bang há quase 13,8 bilhões de anos. É a luz mais antiga do universo, esticada ao longo do tempo, em um sussurro frio e invisível. A CMB é como um instantâneo fossilizado do cosmos primitivo, mostrando pequenas variações de temperatura que eventualmente levaram a galáxias, estrelas e planetas. Detectada em 1965, essa radiação confirmou que o universo teve um começo ardente. Mas ainda há mistérios. Estranhas anomalias de temperatura sugerem que algo mais profundo pode estar em jogo no tecido da própria realidade.
A Grande Mancha Vermelha de Júpiter é a maior e mais duradoura tempestade do Sistema Solar. Com mais de 16 mil quilômetros de largura, ela pode engolir a Terra inteira. Observada pela primeira vez há mais de 350 anos, ela continua a se enfurecer, provocando ventos de mais de 640 quilômetros por hora. Ao contrário dos furacões na Terra, que morrem depois de alguns dias, a Grande Mancha Vermelha é alimentada pelas poderosas correntes de jato de Júpiter. Mas ela está encolhendo. Sua forma outrora gigante agora tem cerca de metade do tamanho que tinha há um século. Ela desaparecerá completamente ou se transformará em algo novo. Ninguém sabe ao certo, mas Júpiter não é o único lugar com clima bizarro. Muito além dos planetas e a fronteira gelada permanece em grande parte inexplorada. Depois de Plutão, além do cinturão de Kuiper, fica a nuvem de Oort, uma vasta concha de objetos gelados que cercam o Sistema Solar. Acredita-se que se estenda por anos-luz no espaço. Esta região congelada é onde os cometas de longo período nascem. Nenhuma nave espacial jamais chegou lá, e seu tamanho e composição exatos permanecem incertos. Mas sua existência explica por que ocasionalmente vemos cometas mergulhando em direção ao Sol. Eles são visitantes deste reino distante e intocado. Poderia conter planetas desconhecidos ou mesmo pistas sobre o nascimento do Sistema Solar. Por enquanto, continua sendo uma fronteira invisível, uma borda fria e silenciosa do mundo conhecido. Mas de volta à nossa própria vizinhança planetária, as tempestades assumem uma forma muito mais estranha. A tempestade hexagonal de Saturno, girando em seu polo norte, é um dos padrões climáticos mais bizarros já observados. Ao contrário das tempestades caóticas em outros planetas, esta é um vórtice perfeito de 6 lados que se estende por mais de 32 mil quilômetros e gira a quase 320 quilômetros por hora. Vista pela primeira vez pela Voyager 1 na década de 1980 e depois estudada em detalhes pela Cassini, esta tempestade incomum permaneceu estável por décadas. Como um planeta cria uma tempestade perfeitamente geométrica. Alguns acham que é devido a poderosas ondas atmosféricas, mas nenhum outro planeta tem algo parecido. O hexágono de Saturno é mais um lembrete de que as leis da natureza podem assumir formas inesperadas e belas. E quando se trata de física extrema, nada supera as estrelas mais estranhas do universo. Depois que uma estrela massiva explode em uma supernova, tudo o que resta é um núcleo ultradenso, uma estrela de nêutrons. Com apenas 16 quilômetros de largura, mas mais pesadas que o Sol, esses cadáveres estelares são tão densos que um pedaço do tamanho de um cubo de açúcar pesaria 1 bilhão de toneladas. Algumas estrelas de nêutrons giram rapidamente, enviando poderosos feixes de radiação. São pulsares, faróis cósmicos piscando no espaço. Outras colidem, criando explosões de ouro e platina. A física em jogo dentro delas é desconhecida. A matéria poderia existir em um estado completamente novo. Estrelas de nêutrons estão entre os objetos mais estranhos já descobertos, dobrando o espaço-tempo e até mesmo nossa compreensão da realidade em si. Um lado esconde cicatrizes, o outro nos observa todas as noites, o que a Lua não nos diz e por que estamos vendo apenas metade da verdade. Durante décadas, os cientistas se perguntaram por que o lado visível, aquele que vemos da Terra, é mais escuro e suave, enquanto o lado oculto é mais claro, com muitas crateras e mais irregular. O lado visível é repleto de planícies vulcânicas escuras, chamadas marias, criadas quando enormes fluxos de lava remodelaram a superfície há bilhões de anos. Mas esses mares de lava nunca chegaram ao lado oculto. Por quê? Um estudo recente da NASA, da missão Grail, oferece uma explicação convincente. Nas profundezas da Lua, um hemisfério pode ser significativamente mais quente que o outro, em até 94 graus Celsius. Isso pode não parecer grande coisa em uma escala cósmica, mas mesmo uma mudança de 2 a 3% na flexibilidade da crosta é suficiente para mudar tudo. O lado mais quente seria mais plástico, mais propenso à atividade vulcânica e mais propenso a rachar e inundar com lava. O lado mais frio permaneceu rígido, preservando sua superfície danificada e craterizada. Esse tipo de desequilíbrio interno não poderia ocorrer na Terra, onde um núcleo derretido mantém o calor e a pressão uniformemente distribuídos. Mas a Lua é geologicamente silenciosa. Ela não tem núcleo ativo, nenhum campo magnético forte e pouco movimento interno. Em vez disso, ela contém bolsões de calor, remanescentes de sua formação ou pontos quentes criados pelo lento decaimento de elementos radioativos como o tório. Esses pontos quentes podem ter moldado a própria face que observamos hoje. Outras teorias acrescentam camadas a esse mistério. Alguns cientistas acreditam que a gravidade primitiva da Terra puxou o material derretido para o lado visível. Outros sugerem que a Lua já teve uma pequena gêmea que colidiu e se fundiu de forma desigual, engrossando a crosta de um lado. Todos esses fatores podem ter contribuído. Mas uma coisa é certa: a Lua está longe de ser uma simples rocha congelada. É um mundo moldado pelo fogo e pelo tempo. E só vimos metade da história. Durante a maior parte da história humana, metade da Lua era completamente desconhecida. As pessoas podiam mapear as estrelas, rastrear os planetas, até mesmo adivinhar as estações de Marte. Mas a Lua, metade disso era pura especulação.
Esse véu foi finalmente levantado em 1959, quando a sonda soviética Luna 3 enviou as primeiras fotografias do lado oculto. Eram borradas, de baixa resolução, em preto e branco, mas mudaram tudo. Foi a primeira vez que vimos o que ninguém jamais vira: uma paisagem lunar oculta da vista da Terra. Essas primeiras imagens desencadearam uma corrida, não apenas nos voos espaciais, mas também na ciência lunar. De repente, não estávamos mais tentando adivinhar. Nas décadas seguintes, satélites e sondas começaram a mapear o lado oculto da Lua, com alto nível de detalhes. No entanto, apesar das imagens, nenhum módulo de pouso jamais havia pousado lá, até 2019. Naquele ano, a Chang'e 4 da China fez história ao realizar o primeiro pouso suave no lado oculto. Não foi fácil. A comunicação direta com o módulo de pouso era impossível da Terra. Então a China lançou um satélite retransmissor separado, o Keqiao, para flutuar além da Lua e transmitir dados. A missão funcionou perfeitamente. O rover Yutu-2 começou a explorar a cratera von Karman, parte da imensa bacia de Aitken, no Polo Sul. Lá embaixo, o terreno é mais selvagem do que qualquer coisa no lado visível. Cristas, rochas irregulares e regolito fragmentado. As descobertas de Yutu-2 revelaram minerais inesperados, como olivina, das profundezas da crosta, e até mesmo sinais de antigas esferas de vidro vulcânico enterradas sob a superfície. O lado oculto não é mais apenas um mistério, é um laboratório, um lugar intocado pelos sinais de rádio da Terra, perfeito para telescópios e futuros postos avançados de ciência. E graças a missões como a Chang'e 4, aquela metade da Lua antes escondida não está mais fora de alcance, está totalmente aberta e à espera. A Lua pode parecer uma rocha fria e sem vida, mas às vezes ela treme, literalmente. Durante as missões Apollo, os astronautas da NASA colocaram sismômetros na superfície lunar. O que eles descobriram foi inesperado. A Lua tem sua própria versão de terremotos. Eles são chamados de terremotos lunares e vêm em vários tipos, alguns leves, outros poderosos o suficiente para sacudir regiões inteiras. Ao contrário dos tremores tectônicos da Terra, os terremotos lunares podem durar até 10 minutos, muito mais do que qualquer coisa que vivenciamos aqui. Isso ocorre porque a Lua não tem água e uma crosta mole, então a energia não se dissipa tão facilmente. As vibrações simplesmente ricocheteiam lá dentro como ondas sonoras em uma concha oca. Foi o sismômetro da Apollo 12 que captou um choque tão intenso que a Lua soou como um sino, uma frase que deu origem a 1000 teorias da conspiração. Existem 4 tipos de terremotos lunares: terremotos profundos, vindos de centenas de quilômetros abaixo, terremotos superficiais mais próximos da superfície, terremotos térmicos causados por mudanças drásticas de temperatura e vibrações causadas por impactos de meteoritos. Os mais perigosos são os superficiais. Alguns registraram magnitude superior a 5,5, fortes o suficiente para danificar qualquer futura base lunar. O que causa esses tremores em um mundo considerado geologicamente morto? Alguns são desencadeados pela atração gravitacional da Terra. Outros podem advir do lento resfriamento e encolhimento do núcleo lunar, o que causa rachaduras e deslocamentos na crosta. Falhas e escarpas encontradas na superfície são evidências de que a Lua ainda está rangendo sob seu próprio peso. Esses terremotos não são apenas curiosidades científicas, são alertas. Quaisquer planos para colônias lunares devem levar em conta um mundo que se move sob sua superfície, às vezes violentamente. A Lua pode estar quieta, mas ainda não parou de se mover. Ainda não. Enterrada no lado oculto da Lua, há uma cicatriz tão grande que realmente desafia a crença. Chama-se Bacia Polo Sul Aitken e se estende por mais de 2.600 km de largura e até 8 km de profundidade. Isso é, na verdade, maior que o estado do Alasca. Seria possível encaixar todo o Grand Canyon dentro dela, e ainda sobraria espaço. Este não é apenas o maior local de impacto da Lua. Pode ser a maior cratera de impacto confirmada em todo o Sistema Solar. Formada há mais de 4 bilhões de anos pela colisão de um asteroide com a superfície lunar, a bacia contém pistas sobre a juventude violenta da Lua. O impacto foi tão poderoso que pode ter perfurado a crosta e exposto partes do manto lunar. Isso dá aos cientistas uma visão rara abaixo da superfície da Lua, sem precisar perfurar. Mas você sabe, este não é apenas um antigo buraco no solo, é um local de grande interesse. A missão chinesa Chang'e 4 pousou em uma cratera menor dentro desta enorme bacia e tem enviado dados que podem mudar tudo o que pensávamos saber sobre a geologia lunar. Yutu-2, o rover, encontrou minerais nunca antes vistos na superfície, como piroxênio e olivina, com baixo teor de cálcio, sugerindo origens no interior profundo. A bacia também fica perto do polo sul da Lua, uma região cheia de crateras sombreadas, campos magnéticos estranhos e recursos potenciais. É por isso que futuras missões, incluindo o programa Artemis da NASA, estão mirando esta área para exploração. Se vamos construir bases lunares ou minerar a Lua, esta antiga cratera pode ser onde tudo começa.
Durante décadas, acreditou-se que a Lua estivesse completamente seca. Então, em 2090, a missão L-Cross da NASA lançou um propulsor de foguete contra uma cratera permanentemente sombreada perto do Polo Sul, e o que saiu voando mudou tudo. O gelo de água. Não muito, mas o suficiente para provar um ponto importante. A Lua não está seca. Ela esconde gelo preso nos lugares mais frios e escuros que já existiu. Algumas dessas crateras sombreadas não veem a luz do Sol há bilhões de anos. As temperaturas lá caem para menos 270 graus Celsius, frio o suficiente para aprisionar e preservar gelo por eras. E esse gelo não é apenas uma curiosidade científica. Poderia se tornar água potável para astronautas, oxigênio para respirar e hidrogênio para combustível de foguete. Em suma, o gelo lunar pode ser a chave para permanecer na Lua e até mesmo chegar a Marte. NASA, China, Índia e empresas privadas estão agora mirando os polos da Lua para a exploração. Rovers e orbitadores estão mapeando o gelo de cima, identificando os bolsões mais ricos. Mas chegar lá não será fácil. O terreno perto dos polos é irregular, íngreme e constantemente na sombra. Um passo em falso e um rover pode desaparecer em um poço congelado de escuridão. Ainda assim, o potencial é grande demais para ser ignorado. As próximas missões Artemis da NASA estão indo direto para essas regiões geladas, com planos de pousar humanos no Polo Sul da Lua pela primeira vez. Se tiverem sucesso, não será apenas mais uma pegada na poeira, será um ponto de virada. O gelo lunar pode alimentar a próxima era das viagens espaciais. Por toda a superfície da Lua, encontram-se essas formas estranhas e espiraladas. Rastros pálidos e fantasmagóricos que serpenteiam por crateras e planícies. Parecem pinceladas da mão de um artista, mas, honestamente, ninguém sabe exatamente como chegaram lá. São redemoinhos lunares e continuam sendo um dos mistérios mais estranhos e belos da Lua. Um dos exemplos mais famosos é Rainer Gamma, uma formação brilhante em forma de espiral, visível até mesmo da Terra com um telescópio decente. Ela se estende por dezenas de quilômetros, como se a própria Lua tivesse sido raspada por alguma ferramenta cósmica. No entanto, não há mudança de elevação, nenhuma cratera, nenhum sinal de impacto. Apenas uma mancha brilhante sobre o cinza. Ainda mais intrigante é sua conexão com campos magnéticos. Onde quer que esses redemoinhos apareçam, anomalias magnéticas locais os seguem. Mas a Lua não tem um campo magnético global como a Terra. Essas manchas parecem existir isoladamente, desafiando a maneira como o magnetismo deveria se comportar em um mundo morto. Alguns pesquisadores acreditam que os redemoinhos são cicatrizes antigas, deixadas por impactos de cometas. Outros acreditam que são causados por partículas solares carregadas, sendo desviadas por escudos magnéticos subterrâneos, preservando o solo mais leve, abaixo, e deixando aqueles desenhos em espiral. Seja qual for a explicação, esses padrões são arte natural, esculpidos por forças que não compreendemos completamente. Eles são mais do que apenas manchas bonitas. Eles também podem nos ensinar como o clima espacial molda mundos sem ar. E eles sugerem que a Lua ainda tem segredos sob sua superfície silenciosa. Quando a próxima geração de exploradores lunares chegar, eles podem finalmente caminhar por essas impressões digitais cósmicas e descobrir a história escrita em seus redemoinhos. Tudo começou com um eco estranho, quando a missão Apollo 12 intencionalmente lançou parte de sua nave espacial na Lua em 1969. Algo bizarro aconteceu. O impacto enviou ondas sísmicas que ondularam pela superfície lunar, e elas simplesmente continuaram. Por quase uma hora, a Lua vibrou, tilintou e ecoou como um sino tocado. Não foi apenas estranho, foi honestamente meio assustador, e deu origem a uma das conspirações espaciais mais estranhas de todos os tempos, a de que a Lua poderia ser oca. É claro que os cientistas da NASA tinham uma explicação muito mais fundamentada. A estrutura seca e quebradiça da Lua permitia que a energia sísmica ricocheteasse sem ser absorvida, como seria na Terra. Não há água ou camadas de rocha macia para amortecer as vibrações, então a energia continuou ecoando. Mas isso não impediu que teorias absurdas se espalhassem. Logo, a especulação explodiu. Alguns alegaram que a Lua era um objeto artificial, uma enorme nave espacial, ou talvez um observatório alienígena disfarçado de satélite. A teoria da Lua oca ganhou força em comunidades periféricas, alimentada por coincidências incomuns, a adaptação perfeita da Lua para eclipses solares, sua órbita estranhamente circular e a maneira como seu tamanho e distância a fazem parecer do mesmo tamanho que o Sol vista da Terra. Outros apontaram para mitos antigos. Culturas da Ásia ao Oriente Médio têm histórias sobre uma época anterior à Lua, sugerindo que ela chegou mais tarde do que outras características naturais da Terra. Combine isso com anomalias estranhas, como luzes misteriosas vistas da órbita lunar ou a densidade incomumente baixa da Lua em comparação com a Terra, e os teóricos da conspiração tinham tudo o que precisavam.
Dê um zoom suficientemente próximo em qualquer foto lunar desfocada, e alguém, em algum lugar, encontrará uma estrutura, uma cúpula, uma torre, uma sombra perfeitamente quadrada, algo que simplesmente não combina com o caos natural de crateras e poeira. Ao longo dos anos, essas formas estranhas alimentaram uma onda de teorias, sugerindo que a Lua pode não ser tão sem vida ou desocupada quanto pensamos. Essas não são apenas ideias mirabolantes vindas dos cantos mais recônditos da internet. Desde as missões Apollo, astronautas e cientistas enfrentam especulações de que estariam escondendo algo. Alguns teóricos da conspiração afirmam que o lado oculto da Lua, o hemisfério que nunca vemos, abriga enormes estruturas artificiais, bases, fábricas e até cidades. Eles apontam para imagens pixeladas de satélite, luzes estranhas e padrões simétricos como evidências de que algo não natural está lá fora. Alguns afirmam que certas cristas ou torres perto dos polos da Lua são geométricas demais para serem coincidência. E não nos esqueçamos da teoria de que a própria Lua é um gigantesco posto de observação, estacionado em órbita por seres que nunca conhecemos. Os cientistas, é claro, oferecem explicações mais simples: distorção da lente, ângulos de luz, reconhecimento de padrões humanos, a tendência natural do nosso cérebro de ver significado na aleatoriedade. O que parece um prédio de um ângulo, muitas vezes, acaba sendo apenas rocha e sombra, sob uma inspeção mais detalhada. Ainda assim, a falta de clareza absoluta mantém as teorias vivas, especialmente com empresas privadas e agências espaciais estrangeiras enviando seu próprio hardware para a Lua. Novas imagens estão constantemente aparecendo online, e com ferramentas de IA agora aprimorando fotos de baixa resolução, velhos mistérios estão sendo reexaminados através de uma lente moderna, às vezes adicionando mais perguntas do que respostas. Parece inofensivo, apenas um pó cinza cobrindo a Lua como um cobertor macio. Mas a poeira lunar não é uma poeira comum. De perto é um pesadelo. Microscópica e irregular como vidro quebrado, essa poeira se agarra a tudo e desgasta tudo o que toca. Ela roeu botas de astronautas, danificou juntas em trajes espaciais e até mesmo provocou curto-circuito em equipamentos durante as missões Apollo. O problema é que a Lua não tem atmosfera ou vento para desgastar as partículas. Então, em vez de grãos lisos como a areia na Terra, a poeira lunar permanece afiada, abrasiva e eletrostaticamente carregada devido à radiação solar constante. Ela gruda em tecidos, eletrônicos e até na pele. Astronautas descreveram que ela cheirava a pólvora queimada e era quase impossível de remover. Alguns a trouxeram de volta para o módulo lunar por acidente e relataram crises de espirros e irritação na garganta, o que hoje levantaria sérias preocupações de segurança. Missões futuras estão especialmente preocupadas com isso. A poeira pode obstruir sistemas de ventilação, arranhar visores, danificar filtros e revestir painéis solares, tornando estadias lunares de longa duração muito mais arriscadas do que as pessoas imaginam. A NASA e empresas privadas estão desenvolvendo revestimentos especiais, tecnologia de repulsão magnética e até botas repelentes de poeira para combater esse inimigo invisível. E aqui está o problema: a poeira lunar pode ser o perigo mais disseminado lá em cima. Ela está em toda parte e não há como escapar dela. Na corrida para retornar à Lua, dominar a poeira pode ser tão importante quanto pousar em segurança. A Lua é silenciosa, sem ar e geologicamente quieta, mas bem abaixo dessa superfície calma há um segredo. Ela costumava ter um campo magnético forte. Algumas das rochas coletadas durante as missões Apollo são magnetizadas, embora não haja um campo magnético global hoje. Isso não deveria ser possível, mas aqui estamos. Então, o que aconteceu? Uma das principais teorias é que no início de sua vida, a Lua tinha um núcleo derretido, que se agitava exatamente como o da Terra agora. Esse movimento criou um campo magnético, possivelmente até mais forte que o da Terra em determinado momento, mas com o tempo, o pequeno tamanho da Lua fez com que ela esfriasse e seu núcleo se solidificasse. Com o fim do movimento, o campo magnético desapareceu, como uma máquina desligando. Mas nem tudo faz sentido. Algumas regiões lunares ainda apresentam manchas magnéticas estranhas. Lugares como Rainer Gamma, que parecem curvar o vento solar e resistir ao clima espacial. E esses campos não estão alinhados como um dipolo norte-sul típico. Eles são dispersos, locais e intrigantes. O que os causa? Talvez fragmentos metálicos de impactos antigos, ou materiais ricos em ferro enterrados profundamente abaixo da superfície. Ou talvez seja algo que ainda não descobrimos. O magnetismo da Lua ainda é um território amplamente inexplorado. Entender isso não se trata apenas de resolver um mistério. Campos magnéticos locais podem um dia proteger bases lunares da radiação solar, ou interferir em instrumentos delicados. De qualquer forma, o passado magnético da Lua ainda deixa uma marca. É o fantasma de uma força que um dia pulsou através de uma Lua muito diferente. Enquanto a maior parte do mundo se concentrava em Marte, a China olhou para a Lua e fez algo que ninguém mais havia conseguido. Em 2019, sua missão Chang'e 4 tornou-se a primeira nave espacial da história a pousar suavemente no lado oculto da Lua, sem linha de visão direta para a Terra, sem como se comunicar por rádio. Para conseguir isso, a China lançou um satélite retransmissor separado, o Keqiao, posicionando-o além da Lua para enviar sinais de volta à Terra.
Foi uma jogada ousada, e funcionou. O módulo de pouso pousou dentro da cratera Von Karman, parte da gigantesca bacia do Polo Sul Aitken, e lançou o rover Yutu-2. Desde então, a Yutu-2 tem explorado discretamente terrenos inexplorados, enviando imagens de alta resolução e analisando o solo lunar com espectrômetros a bordo. Encontrou minerais ligados ao interior profundo da Lua e camadas de atividade vulcânica nunca antes registradas. Mais missões se seguiram. A Chang'e 5 trouxe amostras lunares de volta à Terra em 2020, a primeira desde o programa Luna soviético. E a Chang'e 6, lançada mais recentemente, retornou com as primeiras amostras do lado oculto da Lua. Esta é uma mina de ouro científica. Essas amostras podem conter pistas sobre a história inicial da Lua, incluindo os processos que moldaram ambos os hemisférios. A China não para por aí. Futuras missões da Chang'e planejam testar tecnologias para construir infraestrutura lunar, coletar recursos e até mesmo se preparar para uma potencial base internacional perto do Polo Sul. Por enquanto grande parte do mundo debate retornar à Lua, a China já está lá, escavando, mapeando e reescrevendo a história lunar, a cada roda do rover que avança. Muito antes de foguetes e rovers, as pessoas olhavam para a Lua e se perguntavam o que ela era. Para as civilizações antigas, ela não era apenas uma rocha brilhante no céu. Era um calendário, um deus, um olho brilhante observando a Terra. Mas já há 3.000 anos, os humanos não apenas adoravam a Lua. Eles tentavam mapeá-la. Uma das primeiras representações lunares conhecidas vem da Babilônia, esculpida em uma tábua de argila. Não é um mapa no sentido moderno, mas mostra que os antigos astrônomos já rastreavam os movimentos da Lua e suas fases. Os babilônios eram capazes de prever eclipses lunares com surpreendente precisão, usando apenas observações a olho nu e um pouco de matemática inteligente. Avançando para a Europa medieval, encontramos esboços antigos da Lua em manuscritos iluminados. Eram em sua maioria simbólicos, usados para marcar o tempo ou eventos religiosos, mas mostravam algo importante. As pessoas estavam começando a ver a Lua como um lugar, não apenas uma luz no céu. Então tudo mudou em 1609. Foi quando Galileu Galilei apontou seu telescópio para a Lua, e o que ele viu abalou séculos de crença. Seus esboços rudimentares revelavam montanhas, vales e sombras. A Lua, antes considerada uma esfera celeste perfeita, era imperfeita e marcada. Era um mundo. Os desenhos de Galileu desencadearam uma revolução. De repente, a Lua não era apenas poesia, era geografia. Depois disso, o mapeamento lunar tornou-se uma atividade científica séria. Nos séculos 17 e 18, mapas detalhados eram desenhados com telescópios cada vez mais potentes. Astrônomos como Johannes Hevelius e Giovanni Riccioli criaram mapas nomeando crateras, mares e regiões, muitos dos quais ainda são usados hoje. Mare Tranquillitatis, onde a Apollo 11 pousou, vem daqueles antigos nomes latinos, o Mar da Tranquilidade. Hoje temos altimetria a laser, varreduras de satélite e modelos tridimensionais completos da Lua. Mas tudo começou com algumas linhas a lápis em um caderno, rabiscadas à luz de velas. Aqueles primeiros mapas eram mais do que curiosidade científica. Eram atos de imaginação, os primeiros passos para transformar a Lua de um mistério em um destino. A história de como a Lua se formou parece um mito cósmico, mas é baseada na ciência e é mais dramática do que você imagina. Durante décadas, a principal teoria foi a de que um planeta do tamanho de Marte, chamado Theia, colidiu com a Terra primitiva há mais de 4 bilhões de anos. O impacto foi catastrófico. Detritos foram lançados no espaço, e alguns deles se aglomeraram em órbita para formar a Lua. Essa tem sido a explicação padrão, até agora. Uma ideia mais recente, chamada teoria do duplo impacto, inverte as coisas. De acordo com esse modelo, a Lua não se formou a partir de um único impacto limpo. Ela veio de 2 colisões violentas, possivelmente envolvendo um gêmeo da Terra que não sobreviveu. O primeiro acidente pode ter arrancado a crosta inicial da Terra, enquanto o segundo lançou material suficiente em órbita para eventualmente formar a Lua. O que torna essa teoria tão convincente é que ela ajuda a explicar certos detalhes intrigantes, como por que a Terra e a Lua são feitas de materiais quase idênticos, até mesmo seus isótopos. Ainda há debate, é claro. Cientistas realizam simulações em supercomputadores, tentando recriar o que aconteceu, ajustando ângulos de impacto, velocidades de rotação e composições químicas. E cada nova amostra de rocha lunar fornece mais dados. Mas o que está claro é que a Lua não apenas nasceu, ela foi forjada no caos. E sem esse evento, a evolução da Terra, e até mesmo a própria vida, poderia ter sido muito diferente. Já fomos à Lua antes, mas agora estamos voltando. Para sempre.
O programa Artemis da NASA tem como objetivo pousar a primeira mulher e o próximo homem na superfície lunar, não como um evento único, mas como o primeiro passo rumo a uma presença humana permanente, além da Terra. O alvo? O Polo Sul da Lua. É um dos locais mais promissores de todo o Sistema Solar, repleto de crateras profundas e sombreadas, que podem conter água congelada e luz solar que atinge os picos das montanhas por meses. É o lugar perfeito para montar acampamento. As missões Artemis testarão novos módulos de pouso, trajes espaciais, sistemas de energia nuclear e a construção de habitats projetados para sobreviver à brutal noite lunar. E não é só a NASA. Empresas privadas, parceiros internacionais e agências espaciais emergentes já estão preparando o terreno para algo maior. Sistemas de mineração robótica, habitats impressos em 3 dimensões e, possivelmente, um depósito de combustível que poderia lançar missões a Marte. A Lua não é mais apenas um objetivo, é uma porta de entrada, um campo de treinamento, um projeto de como os humanos podem viver em outros mundos. Dentro de alguns anos, a silenciosa superfície cinzenta poderá ecoar com passos novamente, não apenas por um momento, mas por um futuro. E quando esse dia chegar, finalmente deixaremos de chamar a Lua de destino e começaremos a chamá-la de segundo lar. OVNIs sobre aeroportos, vulcões e capitais. Esses avistamentos reais podem provar que não estamos sozinhos e nunca estivemos. Era uma noite tranquila no centro de Los Angeles, quando uma câmera de segurança no topo de um prédio captou algo que não deveria estar ali. Pairando acima do horizonte, quase sem emitir som, estava um objeto triangular escuro, delineado por luzes brilhantes. A filmagem rapidamente vazou na internet, gerando uma onda de especulações. O triângulo não piscou, balançou ou derivou como um drone. Manteve a posição com uma precisão assustadora. Então, sem aviso, girou lentamente e se afastou em um movimento suave e calculado. Firme e silencioso demais para qualquer aeronave conhecida. O que torna esse avistamento especialmente estranho é que aconteceu bem acima de uma das cidades mais vigiadas e filmadas do mundo. Se fosse um drone ou uma aeronave, alguém teria assumido a responsabilidade. Mas nenhum governo, nenhuma empresa, nenhum indivíduo se apresentou. Alguns acreditam que seja parte de um teste militar secreto. Talvez uma engenharia reversa de algo que não é deste planeta. Outros acham que esteja ligado às infames naves triangulares negras relatadas há décadas. Objetos tão avançados que deixam até pilotos veteranos sem palavras. Analisando o vídeo quadro a quadro, não vemos nenhum sistema de propulsão visível, nenhuma asa, nenhum rotor, nada que o fizesse voar. Ainda assim, ele se movia como se estivesse desafiando a própria gravidade. O formato coincide com outros avistamentos de triângulos na Bélgica nos anos 90 e em Illinois em 2000. Essas naves fazem parte de um único mistério global. Se sim, quem realmente as está pilotando? E por que elas estão aparecendo sobre nossas cidades? Seja lá o que for, não deixou para trás nenhum som, nenhuma fumaça, nenhum rastro. Apenas perguntas. Poucas semanas após o acidente em Roswell, outro objeto estranho apareceu, desta vez sobre os céus escaldantes de Phoenix, Arizona. William Rhodes, um cientista e fotógrafo local, avistou uma nave em forma de disco circulando silenciosamente acima de sua cabeça. Ele correu para pegar sua câmera e tirou 2 fotos nítidas em preto e branco antes que o objeto desaparecesse de vista. O mais surpreendente é que essas fotos não foram simplesmente ignoradas. Elas foram rapidamente tiradas por investigadores militares e Rhodes foi interrogado em detalhes. Suas fotos mostravam um objeto curvo e sem barbatanas, que não correspondia a nenhuma aeronave conhecida daquela época. O que dá peso a este caso é a sua cronologia. O verão de 1947 fervilhava de relatos de OVNIs por todo o país, mas poucos tinham provas fotográficas reais como esta. Mesmo agora, décadas depois, essas imagens não foram desmascaradas. Elas apareceram em documentos militares, memorandos oficiais e até vazaram para arquivos públicos. Alguns pesquisadores acreditam que o que Rhodes capturou foi um veículo de vigilância antigo, mas não um dos nossos. Se isso for verdade, então o que quer que estivesse sobrevoando Phoenix naquele dia já estava à frente de qualquer coisa que havíamos construído na época. Logo acima do horizonte sagrado do Vaticano, onde história, religião e mistério se cruzam, algo incomum surgiu em 2021. Um estranho orbe brilhante pairava nas nuvens atrás da cúpula da Basílica de São Pedro. Não apenas um vislumbre ou reflexo, era uma forma sólida e esférica que emitia sua própria cor e luz. Justamente quando o céu parecia calmo, ele se movia lentamente pelo horizonte, visível a qualquer um que olhasse para cima no momento certo. O que impressionou os observadores não foi apenas sua forma ou cor, mas como parecia deslocado em uma cidade onde cada centímetro do céu é monitorado. Não era um pássaro, um drone ou um balão. O objeto não oscilava nem tremulava, e não se comportava como nada comum. Brilhava com uma tonalidade tênue. Alguns diziam azulada, outros viam dourada, e permanecia estável no lugar, antes de desaparecer sem deixar rastros. A localização acrescenta outro nível ao mistério. O Vaticano tem sido alvo de especulações há muito tempo, quando se trata do espaço e do desconhecido. Seu observatório no Arizona estuda o espaço profundo, e os rumores sobre documentos secretos escondidos nos arquivos do Vaticano parecem nunca se calar. Será que o que
quer que tenha aparecido sobre o Vaticano naquele dia não foi aleatório. Seria um sinal, uma mensagem ou algo muito mais avançado, observando silenciosamente o assento mais protegido do poder espiritual da Terra. O que quer que fosse aquele orbe, ele não pertencia àquele lugar. E ninguém, nem as autoridades, nem a igreja, deu uma resposta. Assim, de repente, o céu se fechou novamente e as perguntas permaneceram. Era para ser apenas mais uma manhã para uma equipe de TV peruana, filmando um segmento de estilo de vida em Lima. Mas atrás do apresentador, algo começou a se mover no céu. Pontos estranhos, brilhantes e suspensos em perfeita formação. A princípio, ninguém percebeu. Então, a equipe se virou para olhar. Acima deles, havia uma pequena frota de objetos voadores não identificados, dispostos em um grupo compacto, flutuando lentamente sobre o horizonte da cidade. Não eram aviões, não eram pássaros, e definitivamente não eram detritos flutuantes. O que tornou esse avistamento tão único foi o número de testemunhas. Dezenas de transeuntes pararam e observaram. Jornalistas locais e pesquisadores de OVNIs apareceram em poucas horas. Os objetos mantiveram sua forma, moveram-se com uma sincronização anormal e permaneceram visíveis por um longo tempo, em plena luz do dia. Alguns disseram que era quase como se estivessem sendo observados de cima. Lima não é novata nisso. A região é repleta de lendas antigas sobre seres do céu. O Peru tem um dos maiores números de avistamentos relatados na América do Sul. Sejam as linhas de Nazca ou os enormes geoglifos vistos apenas do ar, muitos acreditam que esta terra há muito tempo tem uma conexão com algo que não é daqui. Seria esta frota sobre Lima apenas mais um capítulo nessa conexão? Ou uma demonstração direta para todos verem? Nenhuma aeronave militar respondeu. Nenhuma agência interveio. O céu se encheu de observadores, e então eles desapareceram tão calmamente quanto surgiram. Milhares de pessoas passam por Chicago O'Hare todos os dias. Mas em 7 de novembro de 2006, algo aconteceu acima do portão C-17, que abalou até os funcionários mais experientes do aeroporto. Vários funcionários relataram ter visto um disco metálico pairando silenciosamente sobre o terminal, logo abaixo do teto de nuvens. Pilotos, carregadores de bagagem e supervisores de companhias aéreas descreveram a mesma coisa. Um objeto com um corpo liso e escuro, sem asas, sem som e sem explicação. O mais assustador é o que aconteceu em seguida. Após pairar por vários minutos, a aeronave disparou para cima com tanta força que abriu um buraco nas nuvens. Testemunhas disseram que a falha no céu permaneceu visível por vários minutos. No entanto, nenhum radar a detectou, nenhuma explicação oficial foi dada, e as autoridades de aviação rapidamente minimizaram o evento. O que torna o incidente de O'Hare especial é o fato de ter ocorrido em um grande aeroporto com espaço aéreo restrito, monitoramento constante e regulamentações rígidas. Como algo tão claramente visível pôde escapar da detecção? Por que aqueles que se manifestaram foram desencorajados a discutir o assunto? Muitos agora acreditam que isso foi mais do que apenas um sobrevoo. Foi uma observação controlada. Uma silenciosa demonstração de presença, bem sobre um dos lugares mais movimentados do país. E como tantos outros encontros, não deixou vestígios, apenas descrença, silêncio e céu. O antigo horizonte de Jerusalém, onde a espiritualidade e história se chocam, tornou-se o centro de algo inexplicável em uma noite tranquila de 2011. Acima do domo da Rocha Dourado, uma esfera brilhante surgiu no céu. Não era fraca, pairava com intensidade, um branco brilhante pulsando suavemente. Então, num piscar de olhos, desceu direto em direção ao domo, parou logo acima dele e num clarão de luz que iluminou todo o céu, disparou de volta para o alto a uma velocidade impossível. O que torna esse avistamento tão difícil de ignorar é a localização. O domo da rocha não é apenas sagrado, é monitorado, guardado e constantemente sob vigilância. O movimento do objeto não foi aleatório, foi deliberado. Alguns dizem que foi uma espécie de escaneamento ou coleta de dados. Outros acham que foi uma exibição, uma mensagem silenciosa e poderosa. E este não foi um evento de uma única testemunha. Foi visto por pessoas em diferentes partes da cidade, de vários ângulos, todas descrevendo a mesma coisa. Os céticos tentaram descartá-lo como truques de câmera, mas o grande número de relatos coincidentes torna isso difícil de engolir. Por que Jerusalém? Por que um dos locais mais sagrados do mundo? Foi um aviso? Uma visita? Ou apenas um vislumbre de quantas vezes estamos sendo observados sem saber? De qualquer forma, aquele clarão acima da cúpula ficou gravado na mente de todos que o viram, e até hoje ninguém forneceu uma resposta que se sustente. O Popocatépetl é um dos vulcões mais ativos do México. E, estranhamente, um dos seus pontos mais ativos de OVNIs. Em 2020, um enorme objeto cilíndrico foi avistado entrando na cratera a toda velocidade. Capturado por uma câmera permanente de monitoramento de vulcões, o objeto brilhou intensamente e se moveu rápido demais para ser um pássaro, drone ou avião. Ele não caiu. Simplesmente desapareceu dentro do vulcão, como se pertencesse àquele lugar. Este não foi um evento único.
Ao longo dos anos, dezenas de objetos inexplicáveis foram vistos voando para dentro e para fora deste vulcão. Tornou-se tão comum que a mídia local não o trata mais como algo chocante, mas este avistamento em 2020 se destacou. Foi claro, amplo e direto. Alguns acreditam que há algo sob a montanha, uma base, uma instalação escondida. Até lendas antigas de comunidades próximas falam de seres celestes ligados ao Popocatépetl, porque algo que avançou iria direto para um vulcão em erupção. Essa é a parte que ninguém consegue responder, a menos, é claro, que não estivesse tentando evitar a erupção. Estava voltando para casa. Em 1996, durante a missão STS-75 do ônibus espacial Columbia, astronautas da NASA lançaram uma longa corda experimental no espaço, com mais de 20 quilômetros de extensão. Mas algo inesperado aconteceu. A corda se rompeu e se afastou. Enquanto as câmeras a focalizavam, algo apareceu ao fundo. Depois, dezenas. Depois, centenas. Objetos brilhantes e circulares flutuando atrás da corda, pulsando, mudando de forma, movendo-se com inteligência. A NASA os chamou de detritos ou partículas de gelo, mas para muitos que assistiam, não eram pedaços aleatórios de nada. Os objetos pareciam pulsar, crescer e encolher, mantendo uma forma arredondada e consistente. Alguns até mudaram de direção. A filmagem rapidamente se tornou um dos materiais espaciais mais debatidos da história dos OVNIs. Será que esses objetos já estavam circundando a Terra? Estariam monitorando a missão? Ou a corda seria apenas uma isca que expunha o que realmente se move silenciosamente em nossa órbita? Até hoje, nenhuma explicação clara foi dada. O certo é que por alguns minutos, as câmeras captaram algo que a NASA não esperava. E talvez não quisesse que víssemos. Em dezembro de 2009, os céus de Moscou se tornaram palco de um dos mais estranhos avistamentos de OVNIs urbanos já registrados. Um enorme objeto em forma de pirâmide foi avistado flutuando diretamente sobre o Kremlin, o coração do poder político russo. Não estava em alta velocidade, piscando ou deixando um rastro de fumaça. Ele pairava, silencioso, imóvel, girando lentamente, quase deliberadamente. Testemunhas oculares de várias partes da cidade descreveram a mesma coisa. Uma estrutura geométrica escura, pairando sobre a Praça Vermelha, como algo saído de um filme de ficção científica. O que é ainda mais desconcertante é o tamanho. Estimativas sugerem que o objeto tinha quase 1,5 km de largura, grande demais para ser qualquer drone ou aeronave conhecida. Alguns vídeos o mostram girando lentamente no lugar, suspenso como se não fosse afetado pela gravidade. Outros o capturaram em um ângulo diferente, ainda imóvel, ainda silencioso. Ele não piscou ou pulsou como um balão levado pelo vento. Manteve sua forma com uma imobilidade assustadora. O governo russo não fez nenhuma declaração oficial, e a mídia estatal rapidamente mudou de assunto. Mas as pessoas que o viram não esqueceram. Muitos acreditam que isso foi uma demonstração de força, ou um lembrete. A escolha do local não poderia ter sido mais simbólica. O Kremlin, o próprio centro do poder geopolítico. O que quer que tenha pairado lá naquela noite não era comum, e não deixou para trás respostas. Apenas silêncio e céu. Entre os avistamentos militares de OVNIs mais intrigantes, já desclassificados, está o chamado objeto Lágrima, capturado em uma imagem infravermelha, em preto e branco, por um jato de reconhecimento americano. A foto, mantida em sigilo por anos, mostra um objeto brilhante, em forma de crescente, suspenso no alto do Oceano Atlântico. Não estava à deriva, não estava se fragmentando. Tinha uma forma nítida e definida, e parecia emitir sua própria assinatura térmica, diferente de tudo o que é natural ou conhecido na aviação. O que torna este caso ainda mais convincente é o contexto militar. A foto foi incluída em um conjunto de relatórios de inteligência não classificados divulgados em 2023, ligados a investigações em andamento pela Força-Tarefa de UAPs do Pentágono. Não havia rastro de radar, nenhuma identificação. Apenas um objeto se comportando de maneiras que nenhuma nave conhecida deveria, estacionário em altitude extrema e completamente imune a jatos ou efeitos climáticos. Alguns teóricos acreditam que esta lágrima não estava voando, estava estacionada, como uma sentinela ou uma sonda. Outros sugerem que ela faz parte de uma rede mais ampla de dispositivos de monitoramento, observando constantemente de um ponto acima, de onde nossos jatos podem voar. O brilho assustador na imagem infravermelha aumenta seu mistério. Alguns afirmam que é a assinatura térmica de um motor ativo, mas sem rastro, som ou movimento. É impossível dizer. Esta não é uma luz granulada à distância. É uma forma nítida, um objeto real, fotografado por pessoal treinado e arquivado discretamente, até agora. E se esta é apenas uma das imagens que estão deixando o público ver, o que mais ainda está guardado atrás de selos confidenciais? Era uma manhã tranquila, em Great Falls, Montana, quando Nicholas Mariana, o gerente-geral do time de beisebol local, olhou para cima e viu dois objetos brilhantes e prateados, movendo-se rapidamente pelo céu. Com uma câmera colorida de 16 mm na mão, ele capturou algo que se tornaria um dos filmes de OVNIs mais estudados da história dos Inacceptable. A filmagem mostra duas formas rotativas, semelhantes a discos, cruzando o céu em plena luz do dia, nítidas, rápidas e constantes.
Esta não foi uma história transmitida oralmente ou escondida em boatos. O filme existe. E foi enviado diretamente para a Força Aérea do CNWA para análise. Os investigadores da época admitiram que os objetos eram desconhecidos. Ao contrário de tentativas posteriores de ignorar avistamentos semelhantes, este recebeu atenção séria. O projeto Livro Azul, o programa oficial de OVNIs da Força Aérea, o manteve em seus arquivos por anos. Foi até exibido no documentário UFO, de 1956, marcando uma das primeiras vezes em que o público teve uma visão real de algo não identificado e oficialmente reconhecido. Céticos tentaram explicar os objetos como reflexos de jatos, mas Mariana já havia filmado aqueles mesmos céus antes, e nada do que ele tinha visto se comparava ao que aparecia naquele rolo. A velocidade, o brilho e o movimento sincronizado dos dois objetos não se comparavam a nada que voasse na época, e isso foi em 1950, muito antes dos drones modernos ou dos efeitos digitais. O que torna este caso tão poderoso é a sua simplicidade, imagens nítidas, uma testemunha confiável, interesse militar imediato e nenhuma resposta concreta. 70 anos depois, o filme ainda se mantém, ainda causa espanto e ainda faz as pessoas se perguntarem o que exatamente ele capturou sobre as planícies de Montana naquele dia. Paris, uma das cidades mais fotografadas do mundo, tornou-se o palco inesperado de um mistério moderno em 2010. Em uma tarde clara, turistas tirando fotos da Torre Eiffel notaram algo estranho pairando nas proximidades. Um objeto escuro, semelhante a um disco, suspenso no céu, imóvel e silencioso. A forma era definida demais para ser uma nuvem, firme demais para ser um pássaro e distante demais para ser ignorada. Várias pessoas o capturaram de ângulos diferentes, e o objeto era visível em mais de uma imagem. Sempre na mesma posição, sempre mantendo distância. O que tornou esse evento especialmente assustador foi o quão despercebido ele pareceu naquele momento. Nenhum som, nenhum rastro, nenhuma interrupção. Só mais tarde, quando as fotos foram revisadas, as pessoas começaram a perceber que algo inexplicável havia entrado no enquadramento. Especialistas examinaram as imagens e descartaram reflexos e flares de lente. O objeto tinha uma borda sólida, uma sombra real, uma presença física. Por que a Torre Eiffel? Alguns acham que é o simbolismo. Locais icônicos parecem atrair a atenção, especialmente de cima. Outros especulam que o objeto estava observando, talvez escaneando, se misturando a um lugar onde o céu está constantemente cheio de balões, helicópteros e aviões. Mas não era nada disso. Veio, pairou e desapareceu. Sem explicações. Sem reivindicações de responsabilidade. Apenas um objeto não identificado, flutuando sobre o marco mais famoso da Europa. Capturado para sempre por turistas desavisados que não faziam ideia de que sua foto de férias poderia conter algo verdadeiramente sobrenatural. No coração de uma zona de guerra, onde cada centímetro do espaço aéreo é rastreado, vigiado e bloqueado, algo silenciosamente passou despercebido. Em 2016, sobre Mosul, Iraque, um drone militar americano capturou imagens de uma estranha esfera metálica, movendo-se calmamente pelo céu, sem asas visíveis, sem assinatura térmica, sem escapamento. Ela simplesmente flutuava, estável, controlada, deliberada. Em 2023, essas imagens foram oficialmente divulgadas pela Divisão Aaro do Pentágono, confirmando sua autenticidade. O que torna o orbe de Mosul tão único é o contexto. Não se tratava de uma área rural ou de um deserto tranquilo. Era uma zona de combate ativa, monitorada por algumas das tecnologias de vigilância mais avançadas da Terra. E ainda assim, ninguém conseguia explicar. Não disparava alertas, não respondia a sistemas de rastreamento e não se comportava como qualquer aeronave, militar ou civil. Analistas militares não tinham respostas. O objeto não correspondia a nenhum perfil conhecido de drone e parecia se mover com inteligência, não aleatoriamente. Algumas teorias afirmam que se trata de uma ferramenta de vigilância estrangeira, enquanto outras apontam para seu comportamento assustadoramente semelhante a avistamentos anteriores de orbes em torno de instalações nucleares e áreas sensíveis, porque algo assim estaria navegando calmamente por uma zona de conflito, observando, testando ou simplesmente se fazendo conhecido à vista de todos durante uma das guerras mais documentadas dos tempos modernos. O Pentágono considerou o caso não resolvido. Para o resto de nós, isso levanta uma questão mais profunda. Se essas esferas estão observando nossas guerras, o que mais elas estão observando? Ao largo da costa de Santiago, em 2014, a Marinha do Chile encontrou algo que não conseguia explicar. Um helicóptero militar, em missão de patrulha diurna padrão, avistou um objeto longo e escuro, movendo-se rapidamente pelo céu. Quando visto pela câmera infravermelha de bordo, a forma era nítida, uma nave esguia, semelhante a um charuto, planando sem asas, som ou qualquer propulsão visível. Mas o que realmente chocou a tripulação foi o rastro que pareceu deixar para trás. Uma espécie de descarga, visível apenas em imagens térmicas. Não era fumaça, não era vapor, algo mais. O objeto não foi detectado pelo radar, sem transponder, sem resposta às chamadas de rádio. Os pilotos o rastrearam por quase 10 minutos, observando-o mudar de velocidade e ângulo sem esforço.
Por 2 vezes, ele lançou uma rajada estranha, algo quente o suficiente para ser detectado no infravermelho, mas completamente invisível a olho nu. Até hoje, ninguém sabe do que era feito ou como se movia daquele jeito. O governo chileno não escondeu. As imagens foram entregues ao CFAA, seu comitê oficial de anomalias aéreas, e em 2017 foram tornadas públicas com total transparência. Especialistas de diversas áreas, aviação, física e militar, revisaram os dados. Ninguém conseguiu identificá-lo. Descartaram balões meteorológicos, aeronaves, drones ou destroços. Desde então, essa forma alongada tem sido avistada em todo o mundo. Sempre em zonas restritas, sempre atuando um pouco além do que consideramos possível. O encontro da Marinha chilena se destaca como um dos casos oficiais de OVNIs mais claros e detalhados, divulgados por qualquer país. Seja lá o que for, o objeto não veio para brincar. Veio para ser visto. E então, de repente, desapareceu. Na noite de 13 de março de 1997, algo enorme passou silenciosamente sobre o Arizona. Milhares de pessoas, de Phoenix a Tucson, olharam para cima e viram uma gigantesca formação de luzes, em forma de V, cruzando o céu. Não era rápida, não era barulhenta, apenas planava, lenta, constante e tão grande que, segundo relatos, bloqueou as estrelas ao passar por cima. Alguns viram 5 luzes, outros contaram 7, mas quase todos concordaram em uma coisa: não era um avião, um helicóptero ou algo familiar. A primeira onda de avistamentos começou por volta das 19h55, perto de Henderson, Nevada, e continuou por horas, enquanto o objeto viajava para sudeste, atravessando o Arizona. Testemunhas oculares descreveram-no como sendo do tamanho de vários campos de futebol, completamente silencioso e voando anormalmente baixo. Uma testemunha disse que parecia um ser vivo. Outra disse que estava perto o suficiente para tocar. Nenhuma das principais bases militares na área assumiu o crédito. Não houve avisos, nenhum alerta. Apenas silêncio. Mais tarde naquela noite, a explicação oficial foi que as luzes eram sinalizadores lançados pela Guarda Aérea Nacional durante exercício de treinamento. Mas essa explicação veio semanas depois do incidente e não correspondia ao que a maioria das pessoas viu. Os sinalizadores não mantêm uma formação perfeita. Eles não pairam silenciosamente por centenas de quilômetros. Eles não bloqueiam as estrelas em um padrão triangular limpo. Até hoje, as luzes de Fênix continuam sendo um dos eventos de OVNIs mais amplamente vistos e relatados na história do Siquaila. 11 de julho de 1991. Um eclipse solar total escurece o céu sobre a cidade do México e milhares se reúnem para testemunhar o raro evento celestial. Mas quando as pessoas olham para cima, algo inesperado aparece. Luzes pairando, brilhantes, redondas e em um padrão deliberado. Vistos pela primeira vez perto do horizonte da cidade, os orbes não piscam como estrelas, nem se movem como balões. Eles permanecem fixos em uma formação geométrica, observando silenciosamente. Os objetos não foram notados apenas por alguns. Eles foram avistados por multidões, famílias e até mesmo por câmeras de transmissão que capturaram o eclipse. Durante anos, o incidente foi conectado a antigas previsões e teorias sobre alinhamentos celestes, desencadeando atividade extraterrestre. Mas para a maioria dos que o viram, não se tratava de mitologia. Tratava-se de realidade. Milhares de pessoas, olhando para cima ao mesmo tempo, viram algo que o governo ainda não consegue explicar. O eclipse era esperado. Os OVNIs, não. Um avião da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados realizava uma patrulha de rotina perto do aeroporto Rafael Hernández, em Aguadilla, Porto Rico. Usando rastreamento infravermelho, a tripulação notou um objeto em movimento rápido se aproximando da pista. A princípio, parecia um drone, mas os movimentos do objeto estavam longe de ser comuns. Ele voava em alta velocidade, fazia curvas fechadas e, em determinado momento, se dividiu em 2 corpos separados antes de mergulhar no oceano, sem diminuir a velocidade. O evento não foi vazado por teóricos da conspiração. Foi analisado e compartilhado pela Coalizão Científica para Estudos de UAPs, uma equipe de especialistas militares, de aviação e de física. Após meses de análise, eles concluíram que o objeto era um fenômeno aéreo genuíno, não identificado, com capacidades de voo além da tecnologia moderna. Seja lá o que fosse, ele se moveu pelo ar e entrou no mar com total confiança, como se já tivesse feito isso 1000 vezes antes. É isso aí. Você já viu um OVNI pessoalmente? Conte-me nos comentários. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.